Sobre desigrejados, professor Rony Coser. Pude ler recentemente uma provocação muito interessante de uma teóloga no Facebook a respeito do termo desigrejados. Ela argumenta que o termo é impróprio, visto que aqueles que, embora sendo cristãos, não pertencem à instituição igreja, constituem também a igreja. Noutras palavras, a igreja é mais que a instituição, transborda a instituição. Embora concordando com ela em alguns aspectos da sua argumentação, mormente no sentido de admitir que há salvação fora da igreja, ainda que não de modo ordinário, e sentindo-me eu mesmo tentado a ser um desigrejado, confesso, fiz algumas considerações que compartilho aqui e espero poder contribuir a respeito deste assunto com aqueles que me ouvem. E falo com a autoridade de alguém que há muitos anos dedica sua própria vida à igreja, praticamente minha vida inteira. E por isto mesmo já aviso de partida que meu texto pretende ser também uma provocação, não uma orientação. As marcas e feridas ministeriais que eu trago são minhas, e portanto não posso esperar que meus ouvintes processem a questão do mesmo modo que eu, e muito menos que tomem decisões a partir da minha compreensão pessoal do assunto. De fato, a questão é mais ampla do que parece. Tendemos a dar respostas prontas para questões teológicas, mas teologia também se faz a partir da vida, e a vida é complexa. Acredito que se olharmos um pouquinho mais de perto, constataremos que os desigrejados têm razão em muitas de suas afirmações, e como escrevi acima, hoje, talvez mais do que nunca, eu mesmo me sinto tentado a romper com o aspecto institucional da igreja. Uma fase da minha vida? Talvez sim, talvez não. Mas quando considero esta possibilidade, sendo honesto intelectualmente comigo mesmo, e agora com você que me ouve, vejo que outros problemas sérios também precisam ser levantados em torno desse crescente movimento, o dos desigrejados, e das implicações em torno de decidir por fazer parte dele. O primeiro ponto a se considerar que destaco aqui é que nunca houve um momento na história em que a igreja não dependesse do aspecto institucional. Ela sempre se organizou, sempre se reuniu em comunidades locais e sempre se reinventou. Concordo que o modelo institucional que se coloca diante de nós naturalmente é realmente falido em muitos aspectos, e eu explico. Convivemos com uma liderança em crise e convivemos com liderados que se recusam a crescer em Cristo e no amor ao próximo. Tornamo-nos utilitários em nossas relações eclesiais, indiferentes ao sofrimento do próximo. Nossas reuniões culticas se tornaram inócuas e ainda assim continuamos arrotando santidade, falando do alto da nossa pureza e dizendo Jesus é meu, quando talvez nem saibamos mais o que é ser cristão de fato. Com efeito, venho encontrando mais solidariedade em gente que nunca foi crente do que em pessoas que são salvas, batizadas com o Espírito Santo e grandes líderes. Gente que pode fazer, mas não faz. Isto e muito mais, claro, não lhe parece um modelo eclesial falido? Outros pontos ainda precisam ser aqui levantados sobre o assunto em tela. A maioria dos trabalhos expressivos realizados pela Igreja em torno de missões, ação social, discipulado, etc., só são possíveis a partir de uma igreja que é institucionalizada, ou pelo menos tem sido assim até agora. Bem, isso é um fato e ninguém pode negar. Você conhece algum trabalho expressivo realizado em torno, por exemplo, da obra missionária, que seja desenvolvido por um grupo de pessoas que pertencem a denominação alguma? Talvez haja, mas eu nunca tive notícias a respeito. Outro ponto no qual pondero muito é que, a despeito do fato da igreja transbordar o agrupamento institucional, e nisto eu concordo plenamente com os desigrejados, também não implica que ela precise necessariamente prescindir desse modelo. Se não há base teológica e bíblica para afirmar que a igreja precisa da instituição, também não encontro base bíblica e teológica para afirmar que ela não precisa. Enfim, me pergunto se abandonar seria de fato o melhor para a igreja. A esta altura da minha reflexão, talvez você já esteja se perguntando, mas afinal, Rony, você está contra ou a favor do movimento? Você parece defender e atacar ao mesmo tempo. Vai ficar ou vai sair? Bem, talvez você tenha razão, mas como escreveu meu grande amigo em sua dissertação de mestrado, Luiz Carlos Romualdo Damasceno, na vida lidamos com paradoxos, e um paradoxo consiste na justa posição de dois fatos aparentemente contraditórios.
e que, embora contraditórios, coexistem. Penso que é justamente o que temos na igreja brasileira. Duas realidades substancialmente distintas coexistindo juntas. Uns insistem em ficar e lutar, como eu há tantos anos, e eu os admiro. Outros, no entanto, entendem que não é possível mudar e optam por sair, e eu respeito várias de suas razões. Quanto a mim, tenho feito de Filipenses 4:7 um pedido em oração.